ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar. O anel que tu me deste era vidro e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Ideias como a Cidade da Criança são ideias que nascem provavelmente de alguém interessado em educar. E isso tem que ser valorizado. Não é porque você vai criar uma cidade que vai ser polo turístico, que vai trazer dinheiro, não. É porque talvez você possa, dentro dessa estrutura, educar crianças e ensinar a elas o que é, eventualmente, algo administrativo, o que é algo de comércio, o que é algo de troca de informações. E isso é educação. Então eu acho que são ideias válidas. Talvez se nós tivéssemos mais projetos de união de crianças e a gente pudesse educar melhor as nossas crianças. É um nome que até onde a gente sabe de origem polonesa, mas o nome correto seria Margulis, de origem espanhola. Aparentemente o meu tataravô era espanhol, mas por razões que a gente não sabe exatamente, imigrou para o oeste europeu e assumiu o nome de um amigo dele, que era Stelmach, e ficou. A gente sabe disso porque tinha uma tia do meu pai que tinha essa história, já morreu evidentemente há muitos anos, e ela acabou tendo contato com esse pessoal. Eu acho que eu acabei sendo registrado em São Bernardo por um acaso. Os meus pais vieram parar em São Bernardo, que era uma cidade que tinha algo de promissor, que a indústria automobilística estava vindo para a região, e eles são baianos, casados e formados em Salvador, e vieram para São Bernardo, e eu acabei ficando em São Bernardo. Eu sou do meio, somos em 3 irmãos, e tem uma mais velha e tem um mais novo. E a gente cresceu num bairro muito bairro, na essência da palavra. A ideia de que passava o dia inteiro na rua, chinelo, descalço. Eu andava por tudo quanto é buraco, tudo quanto é lamaçal, tudo quanto era... As brincadeiras era peão, era fazer fogueira, era empinar pipa, carrinho de rolemã. É engraçado, ir para São Bernardo demandava tempo, demandava transporte. E ir para São Bernardo era mais ou menos como ir para Santo André, ir para São Caetano. Então, essa locomoção definia um espaço diferente. E a gente não se misturava, não porque a gente quisesse ou deixasse de querer, não se misturava com São Bernardo. Então, se você ia fazer ginásio, você podia fazer ginásio no João Ramalho, no Colégio João Ramalho, chama Colégio João Ramalho, ou no Américo Brasilense em Santo André. Tinha escola, a gente estudava, todo mundo estudava no grupo escolar professor Otílio de Oliveira. Então tinha um período da aula, o resto do período a gente brincava na rua mesmo. E a infância foi uma infância muito gostosa, foi uma infância muito legal por causa disso. Não se tinha, até eu acho que existia televisão, na verdade porque tinha o tal do Flash Gordon, que era, acho que um programa que tinha no sábado, as armas de raio laser, mas o resto do tempo a gente vivia na rua. A época da batata, que a gente fazia uma fogueirinha lá, arrumava a batata e cozinhava a batata, roubava o sal não sei aonde. Tinha um restaurante em Rua de Ramos, que ficava na frente do grupo escolar professor Otílio de Oliveira. Foi um dos primeiros restaurantes, assim, que tinha até um palco, tinha teatro, mas eu nunca vi funcionar o teatro. E ele estava há muito tempo lá, seu Chico, o restaurante do Chico, e acho que a gente pegava na cozinha dele o sal. O que eu acho que era interessante, era uma coisa que todo mundo estudava no grupo escolar professor Otílio de Oliveira. Então, todo mundo se conhecia.
Então não havia distinção se você era filho de mecânico, se você era filho de encanador, se você era filho da professora, porque o status de professor era... A professora, felizmente, tinha realmente dentro da sociedade era uma figura forte, como era o delegado, o médico, o juiz. Juiz a gente não tinha lá, eu acho. Tinha um tabelião. Dia do professor era um dia especial. Dia 19 de outubro era um dia especial. Tinha festa na escola, cada um se esmerava em produzir o seu melhor presente feito de papel crepom ou qualquer coisa que fosse, assim como tinham as mães que mandavam bolos feitos em casa, não era nada, com as mais variadas formas e coloridos. Era muito legal. A primeira lembrança que eu tenho foi minha mãe, que me lembro dela falando comigo, dizendo: você tem a possibilidade de ser o prefeito mirim de São Bernardo do Campo. Eu não sabia exatamente o que significava. Eu não sei, isso eu já tentei pegar, depois que você entrou em contato comigo, eu já tentei puxar na memória. Não sei como é que eu fui escolhido para ser prefeito mirim de São Bernardo, não me lembro bem. Eu sei que minha mãe conversou comigo que ia ser prefeito mirim de São Bernardo, que eu tinha sido escolhido para ser prefeito mirim de São Bernardo. Eu não era mau aluno, ao contrário, eu era um aluno bastante interessado naquilo. Eu era esforçado. As minhas notas, de forma geral, sempre foram muito boas. E eu tinha sempre uma competição, geralmente com uma menina. E eu me lembro da Rosana ficar brava, porque ela também era tão boa aluna quanto eu. A gente ganhava medalha no fim do ano, né? Eu sou tão boa aluna quanto você, mas você vai ser prefeito. Enfim, eu virei prefeito de São Bernardo e eu não sabia exatamente o que eu ia fazer, né? Na verdade, eu não sei até hoje. Era uma semana que ficávamos lá na Jurubatuba, onde hoje é a Biblioteca Municipal. E eu, basicamente, entregava jogos de camisa de futebol, né? Eu não sabia disso, né? Então, assim, vários times de futebol de várzea, vários times de futebol amadores, né? Pediam jogos de camisa e a prefeitura doava jogos de camisa, né? Então, eu, à tarde, eu que doava para os times. Era a única função que eu tinha, basicamente, alguém ia lá ver. Então, foi na Biblioteca Monteiro Lobato. A posse foi lá e foi aí que eu tomei contato com o Carlos Scheide. Foi na biblioteca. E tinha uma semana de gestão mais ativa. Então, durante essa semana, a gente foi todos os dias para lá. Tinha algumas coisas de palestras das quais eu participei, que eu não me lembro sobre o que eram. Tinha concursos de culinária das mulheres, e aí elas chamavam a gente para experimentar as coisas que elas faziam, era eu. E tinha os secretários. Como tinha os secretários que eram todos meninos. Não tinha nenhuma menina nesse grupo, não. Nós éramos em 5, 6, talvez. Provavelmente 5, 6. Essa foto eu acho que eu estou fazendo um discurso de posse. Agora, exatamente quando foi, se houve outra posse, eu não lembro. Quando a gente ia para lá durante a semana, eu me lembro de me vestir diferente. Então, talvez isso seja algum discurso que eu proferi naquela semana. Não, eu fui apresentado, só você vai substituir o Carlos Scheide, o prefeito mirim de São Bernardo atual. Nós éramos meninos, né? É legal, bacana e tal. Teve a inauguração dessa semana ou algo em comemoração à eleição do prefeito mirim. Não houve problema não, porque eu sabia de antemão que aquilo era uma coisa temporária. Não me trouxe espécie nenhuma, nem desconforto. Era bacana, era legal, porque você não ia para a escola. Era bacana e legal porque você ia lá chegar com um monte de boboseiro, criança, né? Mas eu sabia que ia terminar, então terminou. Mas é assim, né? Terminou, mas eu voltei para a rua.
Eu brincava na rua. Então, para mim tá tudo certo. Eu acho que isso foi uma coisa interessante, porque, como eu tinha dito a você, eu sabia que o fato de ser prefeito era uma coisa passageira. E aquilo passou, não trouxe problema nenhum para mim. Depois de um bom tempo, hoje eu sei que se passou um ano, me disseram que eu tinha que voltar ao cargo que eu não havia... o cargo ainda era meu, e que eu ia participar da passagem do cargo para o outro prefeito mirim que tinha sido eleito. E que ia ser feito num local chamado Cidade da Criança, que eu ia participar da inauguração. Aí, num dia anterior, eu fui a um local que eu sabia que era perto da Veracruz, mas a Veracruz ainda tinha um resto da indústria cinematográfica, não tinha nada de exposições lá, isso era um bosque. E aí nós fomos até lá e disseram que iam inaugurar, eu fiquei muito entusiasmado com a cidade, disseram que ia ter, a casa ia ter brinquedos, iam ter casinhas de boneca ou casinhas miniatura. Aí eu fui para lá e conheci rapidamente nesse dia, porque já ficou escuro. No dia seguinte a gente voltou e teve inauguração. Nesse dia eu brinquei muito lá, tudo quanto foi buraco, as casinhas. Na Cidade da Criança havia uma estrutura física, que era um local onde era o gabinete do prefeito mirim, o gabinete dos seus secretários. Havia uma estrutura física da prefeitura mirim de São Bernardo. Eu me lembro de conhecer o gabinete do prefeito nessa ocasião, mas não fiquei lá porque eu já não era mais prefeito. Era um projeto de uma cidade que ia ser um polo turístico, isso eu lembro. Na inauguração houve muito mais gente do que houve quando eu assumi. Era muita gente, eu me lembro que era gente demais até, porque naquele dia que eu tomei posse, tinha um grupo numa sala que, sei lá, devia ter equivalente a 2, 3 quartos. E nesse dia foi feito ao ar livre e a gente passou o dia lá. Teve inauguração, a gente passou o dia lá. E eu brinquei, subi, descia. E eu não lembro da cara exatamente para quem eu passei o cargo, mas eu me lembro que ele estava de paletó e gravata. As minhas professoras da época, tiveram uma participação assim decisiva nisso, me orientaram. Tinha que ter o terninho, tinha que ter a gravata, tudo em ordem, isso também foi marcante para mim, Ter a primeira vez vestir um terno, Então, o que eu tenho é o seguinte: anos se passaram, eu fui morar em São Paulo, etc., e eu recebi... Alguém entrou em contato comigo dizendo que a Cidade da Criança ia fazer 25 anos. E eu voltei 25 anos depois da Cidade da Criança, 12 de 10 de 93. No Jubileu de Prata da Cidade da Criança, parabenizamos o seu primeiro prefeito mirim, o senhor Daniel Stelmach, Cidade da Criança, dia 12 de 10 de 93. Eu ganhei isso. Eu me lembro que nesse dia eu tive que subir no palanque e os filhos pequenos gritavam: papai, volta, papai, volta. Virou gente grande, envelheceu. Eu terminei o ginásio, fiz o colégio, fui embora para São Paulo e um dia eu resolvi fazer escola de medicina. Eu escolhi ser cirurgião, fiz cirurgia geral, mas já sendo cirurgião gostava de uma área específica, e hoje em dia eu só opero, só faço cirurgia. Quer dizer, eu nunca fui médico clínico, nunca fui um médico de consultas, entre aspas, por aquilo que é um conceito dentro da sociedade. Eu sempre fui cirurgião, sempre operei, e hoje em dia eu só opero cirurgia de tórax, eu só faço especialidade, só faço dentro da área cirúrgica uma pequenina área da cirurgia. Será que eu fiz medicina porque meu pai e minha mãe queriam que eu fosse médico? Hoje em dia eu tenho certeza que não. Hoje em dia eu tenho certeza que foi uma escolha mais do que pessoal. O brigou com a rosa debaixo de uma sacada. O cravo saiu ferido e a
rosa despedaçada. O cravo ficou doente e a rosa foi visitá-lo. O cravo teve um desmaio e a rosa pôs-se a chorar.